Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui sobre vendas. Hoje eu vou focar 100% aqui do nosso tempo em falar sobre o vendedor raiz, falar sobre a venda direta, a venda porta a porta. Em outro momento eu vou gravar um outro vídeo falando sobre as vendas digitais através de e-commerce. Mas hoje nós vamos conversar aqui sobre métodos passo a passo de como se transformar um vendedor raiz de alta performance, aquele vendedor que vai ao encontro do seu cliente. Eu desenvolvi o método Start Mais. O que é esse Start Mais? É um método que contém 5 passos que vai fazer você melhorar suas habilidades e você vai se transformar em um vendedor de alta performance. Esse método ele é dividido em 5 passos. Quais são esses 5 passos? O primeiro é planejamento. Eu vou te mostrar como é importante você planejar, né? O segundo método é um método que eu gosto de falar muito, que é a abordagem, aquele momento que você quebra o gelo diante do seu cliente. O terceiro passo é o passo da análise 360 graus. O que é a análise 360 graus? É aquele momento que você vai identificar, que você está no ambiente, vai identificar quais são as oportunidades de vendas que você tem ali, né? E o quarto passo é ganhando o jogo, é a hora da verdade, é a hora que você finaliza seu processo de venda, que você efetiva a sua venda. E o quinto e último passo é a hora do nocaute, né? É a hora do checkmate, é a hora que vai garantir a sua futura venda. Na sua próxima visita, você já tem uma venda efetivada. Esses 5 passo a passo, eu busquei criar ele de uma forma simples, aplicável, de fácil compreensão. Inclusive, como eu sou um vendedor raiz, né, fiz até algumas anotações aqui e aconselho você a pegar um caderno, pegar uma caneta, fazer algumas observações, ou mesmo quem tem habilidade com o celular, gosta de anotar no celular, fazer um bloco de anotações aí. Eu fiz esses rascunhos para não deixar passar nada despercebido, para que com tudo que nós vamos conversar aqui hoje, ajude você a desenvolver as suas habilidades como vendedor raiz. O que é método Start Mais, Leandro? Me fala aí, você disse que são 5 passos, me fala um pouco como esse método Start Mais vai me ajudar a desenvolver as minhas habilidades como vendedor. Então vamos lá. O primeiro passo desse método Start Mais é o planejamento, aonde você vai definir. Todos os anos você define o que é preciso fazer durante os 12 meses, né? O que é preciso fazer durante os próximos 6 meses e depois você divide essas metas aí a cada mês, a cada 15 dias, a cada semana e a cada dia a dia. É necessário, né? Eu tenho uma frase que eu gosto até muito de citar ela, que é de Abraham Lincoln, o ex-presidente dos Estados Unidos, que ele fala assim: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu utilizaria as primeiras 4 horas afiando o machado. O que significa isso? Que é importantíssimo você tirar parte do seu tempo para planejar, para poder você fragmentar, pegar suas metas lá anuais, dividir ela por mês, dividir ela por quinzena, dividir ela por semana e dividir ela por dia, para que todos os dias, na hora que você acordar, você saber o que é que você precisa fazer. Tem pessoas que gosta de fazer isso à noite, né? Todos os dias, quando encerram à noite, faz seu planejamento do dia seguinte. Tem pessoas não, que gosta de acordar mais cedo e fazer o planejamento do que você vai fazer durante aquele dia, né? Para conseguir alcançar os seus objetivos anuais, diários, né? Semanais, mensais e semestrais e anuais. O que é que, Leandro, então o que é que contém nesse planejamento? Eu planejo, coloco na cabeça aqui e vou desenvolvendo. O que é que precisa conter nesse planejamento seu, nesse primeiro passo? Você precisa definir qual é a rota que você vai fazer, qual é o local, qual a região que você vai atender naquele dia, né? Esse planejamento ele tem que ser diário, todos os dias. Quais são os clientes que você vai atender? Qual é a quantidade de clientes que você precisa atender naquele dia, né? Qual é o valor de venda que você precisa realizar naquele dia? Porque quando você faz
esse planejamento, você sabe qual é o valor que você tem que vender para cada cliente. E desses clientes, desse número de clientes, quantos você vai atender que já são clientes, que é uma venda recorrente, e quantos que você vai atender que ainda não é seu cliente, que você fez um pré-atendimento e não conseguiu finalizar a venda dele na última vez que você visitou aquela região. Então, o planejamento é muito importante, porque te ajuda a te dar um norte, te ajuda a definir o que é que você vai fazer a partir do momento que você for à rua, a partir do momento que você vai vender. Outra coisa que não pode faltar no seu planejamento é como está o meu estoque, como é que estão meus produtos. Porque aquela região, eu já tenho noção qual é a região que eu vou fazer. Aquela região, meus clientes, eles têm o costume de comprar tal tipo de produto. Eu tenho esses produtos suficientes no meu estoque? Como é que está meu estoque? Tenho, beleza. Não tenho, dos produtos que eu tenho, tem algum produto que pode complementar ou pode substituir um produto que aquele cliente sempre compra de mim? Então você já precisa ir preparado. Porque quando você vai preparado, você já sabe quais são as possíveis objeções que vêm acontecer, mas você já está preparado para resolver aquelas objeções. Entendeu? Então assim você vai ter mais facilidade de vender. Outro fator que é muito importante é os clientes que já me compraram. Qual foi os últimos produtos que eu vendi para ele? Qual foi o valor de venda que eu fiz para ele da última vez que eu atendi ele? Qual foi a negociação que eu fiz para ele da última vez que eu atendi ele? Então esses são pontos cruciais que vai auxiliar você a melhorar sua performance em vendas. Então dedique alguns minutos, eu até falo, dedique algumas horas para planejar seu dia após dia. Faz essa avaliação, qual região que eu vou atender, quantos clientes eu preciso atender, eu tenho estoque suficiente para atender esses clientes, né? Qual é o valor que eu tenho que vender no dia, qual é o valor que eu tenho que vender para cada cliente, de cada 10 clientes, quantos clientes que eu consigo efetivar a venda. Assim você tem um planejamento, você tem um norte, então você só vai executar. Por isso que o planejamento é de extrema importância. O planejamento ele te dá um norte para qual é o caminho que você deve percorrer, ok?